Shalom, amados. Quero falar um pouquinho sobre tratamento e promessa. A maioria das vezes que nós vamos ouvir uma palavra na mídia hoje, ela é a respeito de promessa e promessa. E faz parte porque a Bíblia está cheia de promessa. Mas todo líder que ele não fala do tratamento, do tempo de Deus, do agir de Deus na nossa vida, para que haja compreensão nas fases do crescimento espiritual e da prática da palavra, que vai nos colocar em lugares de posicionamento em Deus e de uma estrutura espiritual. Líderes que não falam disso estão sendo surpreendidos. O que eu encontro de pastores que as pessoas o deixaram, e quando eu começo a falar com ele, ele não falava de tratamento. Ele falava de promessa. E deixa eu dizer uma coisa para você, se você ler a Bíblia, está cheia de promessa. Mas se você olhar a Bíblia e ver a história dos homens de Deus e das mulheres de Deus, elas foram provadas na fornalha da aflição. E quando não ensinamos sobre tratamento, entramos num lugar de ilusionismo, de apenas falar de promessa, porque queremos ter a aprovação dos homens. Vivemos um tempo onde as pessoas buscam ser aprovadas todos os dias. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo escreve assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então agora ele começa a falar sobre tratamentos e situações de dificuldade, de adversidade, de lutas que nós passamos. Ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos. Essa palavra perplexo é que às vezes somos chocados ou tomamos um susto diante de situação. Ele diz assim, mas não desanimados. Por quê? Porque fomos instruídos, porque essas coisas fazem parte da caminhada. Quando compreendemos a tribulação, e para você não entrar num lugar de desespero e de angústia, precisa haver orientação. Depois ele diz, perseguidos. Quanta dificuldade quando alguém tem um pouquinho de sofrimento, ele já sai desesperado em busca de um profeta e às vezes se encontra com alguém que não tem uma palavra correta de orientação e nem uma palavra de direção, mas tem uma palavra de manipulação e de bajulação. Esses dias encontrei uma pessoa que ele tinha já falado com 10 profetas e a cabeça dele estava numa confusão terrível. E quando ele diz perseguidos, mas não desamparados, observa que ele está dizendo, dentro da situação de dificuldade, você terá o meu respaldo, o meu cuidado. Depois ele diz, abatidos, mas não destruídos. E quando nós trazemos esclarecimento a respeito da adversidade, da dificuldade, do sofrimento, da rejeição, da perseguição, da afronta, da calúnia, da injúria, das traições, isso faz parte. Passamos por esses processos. Eles são inevitáveis para o crescimento. Você será treinado em níveis de perdão quando você passa por pessoas que te caluniam, que te desprezam, que te difamam, que te enganam, que te roubam. Faz parte, é um processo contínuo. E a igreja está precisando de um treinamento de adversidade. Você sabe por que essa quantia de homens e mulheres doentes, perturbados em seus sentimentos? Porque não desfrutam do tratamento de Deus. Todos passam pelo tratamento. A Bíblia fala sobre a fornalha da aflição, tratando desse mesmo assunto, nesse mesmo texto, lá no versículo 16, 2 Coríntios 4, 16, diz, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Está dizendo, olha, fora de você, aquilo que você ouve, que você sente, pode estar com uma situação de dificuldade. O teu interior se renova todos os dias, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentamos nas coisas que se veem,
mas as que não veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não veem são eternas do céu. Nós não podemos estar baseados em promessas, sem saber que diante de promessas que estão para acontecer, enfrentemos adversidades, tempestades, sofrimentos, afrontas, calúnias, injúrias, e essas coisas fazem parte da cruz. É com elas que somos treinados. Às vezes enfrentamos enfermidades e precisamos ter um discipulado na maneira de agir, de se comportar, para não fazer parte dos murmuradores. O que encontramos de pessoas desesperadas e já desconfiadas de Deus, porque cresceram dentro de um limite de promessas, sem compreender de tratamento e sem ser orientado no caminho do tratamento. Que a porção daquele que cuida da tua vida seja na tua vida, e que quando você se dedicar à palavra, você tenha discernimento que a adversidade faz parte da nossa caminhada e do tomar da cruz. Deus te abençoe.